Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Oncoxeriatria Brasil Convida. Eu sou Janine, médica oncologista com ênfase em oncoxeriatria e junto com a Lucila, também cofundadora da Oncoxeriatria Brasil, vamos acompanhar vocês nesse episódio. A Oncoxeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. E para se manter atualizado no que se refere à oncoxeriatria, não se esqueçam de se inscrever no nosso site e nos acompanhar nas principais mídias sociais. Como estamos no mês de março, mês da mulher, no episódio de hoje falaremos sobre a jornada da mulher no climatério e o seu reflorescer. No momento cultural em que se valoriza a juventude, a menopausa, o climatério muitas vezes é ignorada, temida ou até mesmo menosprezada. Apesar de atualmente as mulheres constituírem metade da população e passarem cerca de 40% das suas vidas nessa fase, a menopausa ainda é associada a algo negativo, como uma redução da vitalidade e da produtividade da mulher. Ainda hoje, o tema permanece envolto em silêncio, o que contribui para a perpetuação da desinformação e do constrangimento. Como resultado, diversos sintomas que poderiam ser aliviados ou eliminados acabam não sendo relacionados à menopausa devido à falta de conhecimento. E para esse nosso bate-papo hoje super especial, convidamos Simone Elias, médica mastologista, e Patrícia Teixeira, sobrevivente do câncer de mama. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. É uma enorme satisfação participar desse podcast e dar voz a tantas mulheres sobre esse tema menopausa e climatério. Esse desconhecimento representa um importante problema, vamos dizer, até de saúde pública, né? Que leva a consequências individuais, como o comprometimento importante da qualidade de vida, que muitas vezes é menosprezada para a mulher. Sociais, distúrbios relacionados à menopausa vão impactar não só nas comorbidades, em doenças mesmo para essa mulher, né? E consequências que não são adequadamente manejadas. Em relação a isso, Simone, você pode explicar brevemente para a gente o que caracteriza a menopausa e o climatério e qual que é a diferença entre esses dois conceitos? Bem interessante essa tua pergunta, porque muitas vezes eles são usados como sinônimos, né? Mas tudo bem, o importante é que a gente fale sobre isso, mas só para a gente exemplificar, né? Eu gosto de explicar como se fosse uma linha do tempo. Então, vamos imaginar que um ponto nessa linha do tempo, que é o começo da menstruação, é chamado de menarca. Então, nossa primeira menstruação é a menarca. E outro ponto nessa linha do tempo é a nossa última menstruação, que é a menopausa. Então, a menopausa é um ponto, né? E o climatério é o período onde a mulher está ali com alterações hormonais que trazem a irregularidade menstrual, ela já não é mais fértil e trazem esses sintomas que muitas mulheres falam assim que incomodam muito a vida. Por exemplo, o fogacho. Esse seria um sintoma que eu vou dizer assim mais ilustrativo dessa fase do climatério, embora existam vários outros que também afetam muito a qualidade de vida e que acabam não sendo comentados por mito, desconhecimento, achar que isso é uma fase que tem que suportar e vai passar a si mesmo, né? Então a gente tem a menarca, a primeira menstruação, a menopausa, a última menstruação, que é um diagnóstico retrospectivo. A mulher tem uma menstruação, por exemplo, em setembro, ela tem que ficar até setembro do ano seguinte sem menstruar para chamar aquela menstruação de setembro do mês anterior de menopausa, né? E tem um outro termo que talvez seja adequado a gente falar agora, que é a perimenopausa. Então esse período que dura uma média de uns 2 anos entre, de fato, ocorrer a menopausa, essa última menstruação, né? Então tem mulheres que já começam com sintoma nessa fase. E o climatério seria esse período mais sintomático, onde a gente pode manejar os sintomas para trazer uma qualidade de vida melhor, né? Mas acaba que esses termos são usados meio como sinônimos, mas ou é um ponto ou é uma linha. A menopausa é um ponto, é um evento, e o climatério é um período onde a mulher tem esses sintomas decorrentes da baixa do estrogênio, que é o principal hormônio feminino. Simone, então assim, você falou bastante sobre os sintomas, né? Quais são esses sintomas físicos e emocionais que a mulher pode experimentar nessa fase, né, do climatério e após a menopausa? Explica um pouquinho pra gente por que eles podem ser mais intensos, né? Sobretudo na paciente que faz o tratamento do câncer de mama. Então, os sintomas físicos, né, eles podem começar já antes até de menstruar, como eu estava falando. Então, tem mulheres que já começam a ter alguma alteração de memória, de sono, né, antes de fato ocorrer a última menstruação. E às vezes ela não entende o que está acontecendo com ela. Por isso que é importante a gente reconhecer esses períodos na fase da vida da gente para, assim, eu preciso comentar isso com o meu médico. Pode ser que isso seja alguma coisa relacionada à menopausa e possa ser feito alguma coisa, né? Então, isso é importante que a mulher se perceba dessas alterações nesse período.
Então, algumas mulheres já começam com sintomas antes, outras só depois da menopausa, e esses sintomas podem ser de graus variados, podem ser leves, moderados e acentuados. É um bem característico, como eu falei, é o fogacho, que é conhecido como uma onda de calor, e essa onda de calor mais característica no pescoço, parte superior do tronco e no rosto, às vezes acompanhado de sudorese intensa, então isso socialmente traz um desconforto, um transtorno, né? Às vezes acompanhado de mal-estar também, porque isso vem de uma vasodilatação, e isso pode ter um reflexo, uma hipotensão. Então, tem mulheres que não conseguem identificar o que elas estão sentindo, e já vi pacientes até gerar síndrome de pânico por causa de um sintoma desse e não saber que aquilo faz parte dessa transição hormonal, que isso tem jeito. Então, o fogacho é um aspecto bem marcante, tem sempre um meme, um quadrinho da mulher se abanando na porta de uma geladeira, né? Como se isso fosse resolver, né? Como se isso fosse engraçado, mas isso traz bastante transtorno. Outro tipo de sintoma que é bem comum é alteração de sono, oscilação de humor, né? Porque o estrogênio, apesar dele não ser um neurotransmissor, ele é um modulador de neurotransmissores, né? Então, daí depois a gente vai falar até um pouco da terapêutica, porque usa algumas dessas drogas como opção ao estrogênio, né? Esses moduladores de neurotransmissores. Também sintomas, essa parte vai ser muito engraçada, porque às vezes na consulta a paciente não traz essa queixa, mas quando eu questiono, aí ela fala que são as queixas do desconforto vaginal, decorrente da atrofia, e isso repercute também na parte urinária. Então, um ardor para urinar, mas que não é infecção, não aguentar chegar no banheiro para fazer xixi, escapar ao xixi, urgência miccional, e depois, mais tardiamente, até incontinência urinária. Aí essa atrofia também traz um desconforto na hora da relação, junto com uma diminuição da libido desse período, e aí aparecem disfunções sexuais aí nos relacionamentos, né? Que às vezes já existiam um pouco contornadas, mas aí acabam também vindo tudo junto nesse pacote. Né? Então, com relação à parte de sintoma físico, é mais isso. Sintoma emocional, o que a gente percebe é que por causa dessa labilidade emocional, né, as mulheres têm mais chance de apresentar depressão nesse período, né? Eu tenho um livrinho no consultório que quando as pacientes falam, nossa, mas eu nunca tive isso, eu mostro um livrinho, chama Depressão e Menopausa, como isso está relacionado. E aquelas pessoas que já têm um histórico, já têm esse distúrbio bioquímico cerebral aí da depressão, elas podem piorar da depressão. Então, elas têm que fazer ajuste em medicação, né? E isso traz, imagina, mulheres em fase de trabalho, produtivas, né? Que tem todo esse transtorno atrapalhando a qualidade de vida, né? A alteração do sono acaba trazendo uma repercussão, e a mulher, ela chega para mim e diz, eu tô tão cansada, eu tô sem paciência, eu não tenho mais a energia que eu tinha antes, porque ela não dorme bem, e dormir bem é um tripé da saúde, né? Junto com a alimentação e com o exercício. Eu acho que isso é um ponto fundamental, porque assim, nós oncologistas, a gente não recebeu um treinamento tão profundo desses sintomas, de juntar os pontos e fazer um diagnóstico de menopausa, de climatério, né? Então, muitas vezes as pacientes chegam com essas queixas e a gente não consegue ligá-las. Dá um remédio para dormir, dá um estimulante para fadiga, mas na verdade está tudo no mesmo guarda-chuva, né? E lembrando que aqui a gente está falando das mulheres idosas, mas as mulheres mais jovens que passaram por quimioterapia, que eventualmente vão ficar com bloqueio ovariano, elas também vão entrar na menopausa numa fase anterior. Então a gente não pode esquecer desse aí complexo de diagnósticos na vida das nossas pacientes. Eu acho que essa foi a segunda parte da sua pergunta, que eu acabei me empolgando e não respondi, mas fica tranquila, porque muito ginecologista também não faz esse link do sintoma com a possibilidade de um tratamento, infelizmente, né? Mas a paciente que passa por um tratamento de câncer, seja uma quimioterapia, seja até um inibidor de aromatase que acaba afetando a função ovariana, a quimioterapia é pior, né? Porque assim, ela acorda depois de um ciclo de quimioterapia na menopausa. Então, isso não vem num processo natural. Né? Então, eu não entrei na menopausa de um mês para o outro, foi vindo, então eu tive uma condição de me adaptar. Agora, aquela paciente que recebe uma quimioterapia, ela simplesmente acorda com pouco estrogênio, vocês, né, acompanham bem isso, a paciente no máximo 2, 3 ciclos, ela já não tem mais função ovariana, e aí você precisa ajudar essa mulher que está numa fase,
né, destruidora, né, de um diagnóstico de câncer, passando por tratamento muitas vezes que afetam a autoestima, a perda de cabelo, e ainda vem para coroar tudo isso os sintomas agudos de uma menopausa que a gente tem como melhorar, tem como aliviar, mesmo não podendo usar estrogênio. Então, o que a gente vê, às vezes, o colega ginecologista, ele tem medo de fazer qualquer intervenção nessas mulheres, né? Então, assim, no máximo, o hidratante vaginal, compra um leque, é assim mesmo, né? Então, as pacientes chegam para mim, né, com esse tipo de queixa, e assim, acho cruel você simplesmente falar um não, porque a nossa obrigação é tentar resolver isso, né? É cruel, porque é um ambiente em que ela teria que se sentir confortável para falar sobre esses sintomas, né? Eu acho que não tem ninguém melhor do que você, Patrícia, para poder falar pra gente poder aprender um pouquinho como é que foi pra você, que passou por essa fase pelo tratamento. Queria que você compartilhasse pra gente um pouco como foi esse desafio. E dar uma dica, né? O que esperar, o que você espera do profissional, né? Para te orientar. Eu acho que vamos separar essas questões, né, em partes, né? A primeira questão é a questão que a Simone acabou de trazer, essa pauta, que é entender o que é quimioterapia, o que é resquício da menopausa. Por mais que nós saibamos, olha, a Simone, no meu caso, ela é a minha mastologista. Então, a Simone me dizia, olha, você vai tomar isso, o oncologista, e agora você vai entrar na menopausa. Entretanto, alguns sintomas eu tinha alguns sintomas ainda da quimioterapia e depois eu descobri que eles também seriam continuados na menopausa. Dor no corpo, né, um pouco de fadiga. Então, essas coisas acabaram se prolongando. Então, o meu primeiro desafio foi entender em que fase que eu estou. Eu já terminei a quimioterapia, agora eu estou na menopausa. O que é um, o que é outro? Então, esse foi um desafio que, obviamente, eu, como paciente, não sabia identificar. Então, eu acho que o desafio é você se entender, se conhecer mais do que entender, e aí, com a ajuda de um especialista, começar a identificar e colocar o ponto em que fase você está, né? E aí, um segundo desafio é aprender a conviver com esse estilo de vida. Porque, sim, você vai ter fogacho. Sim, existem medicações diferentes de hormônio para a gente tratar isso. Mas isso não passa 100%, isso não passa de um dia para a noite. Então, de novo, se conhecer e se adaptar à nova realidade é fundamental. É um desafio, mas é fundamental para que você tenha uma qualidade de vida nessa fase. Porque, de novo, citando o que a Simone comentou, a gente já está muito frágil, né? A gente está com o cabelo começando a cair, mas ainda está a crescer, perdão, mas a gente ainda está careca. A gente saiu de um processo de químio e depois rádio, foi o que aconteceu comigo. Aí vem a menopausa. Meu Deus, é muita informação para um curto espaço de tempo, né? Então, trazer isso junto com o médico, aceitar esse momento, tentar entender esse momento e fazer uso principalmente das terapias, das medicações, das técnicas, para mim foram os desafios e as dicas, como você me pediu, são as dicas que eu dou, né? Ouça seu médico, né? Pergunte, questione. No meu caso, especificamente, eu sou muito curiosa. E aí eu tenho uma médica que gosta muito de falar, gosta muito de orientar, gosta muito de educar. Então a gente uniu o útil ao agradável, né? Eu perguntava, ela mandava, olha, tem isso, tem aquilo, olha, assiste esse vídeo, lê essa publicação, olha, tem esse livro. Ela citou agora há pouco um livro. Então, essa parceria, e eu acho que é isso que a gente precisa num tratamento oncológico, na verdade, em qualquer tratamento, quando encontrar uma equipe ou, no mínimo, um médico que seja seu parceiro naquela jornada, né? Então, a Simone é a minha parceira nessa jornada, espero que seja, porque eu vou continuar me cuidando para o resto da vida, então eu espero que seja para o resto da vida, e se aceitar, se conhecer, acho que essas são as dicas. E com tudo que ela trouxe, né, eu acho que a Patrícia conseguiu trazer a importância de um bom profissional, né, Simone? E você foi esse profissional para ela, então a gente queria aprender com você, assim, o que você acha que não pode faltar para ter essa empatia, esse cuidado e a paciente se sentir confortável
a ponto de abrir esses sintomas, né? A gente sabe o quanto é desafiador para um paciente em tratamento do câncer abrir um sintoma que muitas vezes pode ser supérfluo, né? Como que a gente pode modificar isso mesmo, Simone, do ponto de vista da área da saúde? O que você sugere pra gente, assim? Eu acho que tem um aspecto que talvez esteja em falta, né, na nossa especialidade, na nossa área médica, que é empatia e compaixão, né? A gente se colocar no lugar do outro. Isso é um exercício, assim, acho que é intrínseco da minha personalidade, do meu jeito de ser, de trabalhar. Se eu tivesse no lugar daquela pessoa, né? Então, assim, e para eu poder ajudar aquela pessoa, que eu quero ajudar, é na nossa vocação, ajudar e aliviar o sofrimento. Sim. Você pode não curar, mas você pode aliviar o sofrimento quando for possível, né? E sempre você tem que acolher. Então, frase do Hipócrates, né? Então, assim, primeiro você ter essa característica, uma escutativa, saber o que é um sintoma de menopausa, falar para a paciente que isso faz parte e que isso pode ser modificado. E aí vem o conhecimento técnico que você tem que buscar, né? A gente está tendo sempre que se atualizar. Então, no caso do fogacho, eu vou usar, por exemplo, modulador, recaptação de serotonina, venlafaxina, por exemplo, né? Então, eu tenho que saber os que podem e os que não podem. Se a paciente está tomando tamoxifeno, eu não posso usar fluoxetina. Então, isso é um conhecimento técnico. E se você não tem, você tem que buscar ajuda, né? Então, o ginecologista pode não saber, né? Mas o psiquiatra obrigatoriamente tem que saber. E assim por diante, né? Então, assim, dá para manejar fogacho sem estrogênio? Dá. Com quê? Por exemplo, com venlafaxina, né? Atrofia vaginal. Pode usar alguma substância que tem ação estrogênica na mucosa vaginal? A mulher que teve o câncer de mama, ela, quase que a totalidade das vezes, a gente não dá estrogênio, né? É sistêmico. Mas a gente pode usar local? Pode. Tem o pormestreno e tenho agora já liberado com estudos de segurança, estradiol em forma de comprimido. Né? E isso para as mulheres que não fizeram tratamento para câncer de mama e para as que fizeram também. E é um desconforto horrível você ter sintoma urinário, né? Te traz dor, te traz alteração sexual, te traz até uma complicação social. Como é que você vai sair de casa se você tem uma urgência miccional, uma incontinência urinária? Você né? consegue trabalhar, né? Eu acho que você trouxe muito isso, a importância de vocês estão produtivas nessa fase. Então, como que a gente pode, né? É um fato importante isso. Que muitas vezes negligenciado. Como que essa mulher vai continuar trabalhando numa reunião se ela tem uma urgência miccional, né? Eu até ontem, lembrando que a gente tinha essa conversa hoje, eu vi uma propaganda de fralda para incontinência urinária. Aí eu falei assim, gente, fazem propaganda da fralda da incontinência urinária, mas não fazem propaganda que isso tem tratamento. Então fica indo no fim, não fica indo na causa. Sim. Né? Então por que né? Não tem uma propaganda falando que incontinência urinária tem tratamento? Né? E aí, quando não tem, aí sim, né, um tipo de produto desse, né, que realmente limita a gente socialmente, né? Então, assim, e o que é engraçado também que eu percebo nas pacientes, aí meu lado ginecologista, é que se elas não têm atividade sexual, elas esquecem da vagina delas. Né? E assim, gente, a vagina é nossa, não é do parceiro da parceira, é nossa. Sim. Elas acham muito engraçado. Eu pergunto e elas não trazem a queixa ativamente, né? E eu falo assim, mas como é que você consegue conviver com isso? Não, tem jeito, né? Às vezes brinco com ela, não combina uma fralda com você, então vamos lá. Então tem essas medicações que você pode usar com tranquilidade. Tem laser em algumas situações também, higiene do sono para adequar sono, várias coisas que vocês também devem, que o idoso também tem bastante alteração de sono, vocês devem saber isso melhor do que eu, assim, orientar essa questão do sono. E tem as práticas integrativas também que você pode oferecer para essas pacientes. Eu gosto muito, sou paciente de acupuntura, né? E algumas coisas podem ajudar na ansiedade, na alteração, na labilidade emocional, no sono. A acupuntura eu acho interessante para isso. Muitos trabalhos falam a favor de meditação, outros não dão resultados significativos, mas de qualquer jeito, meditação é interessante para a qualidade de vida da gente, né? E algumas vezes pode usar também fitoterápico, mas com restrição, aquilo que a gente estava conversando lá fora, a história do chá, né? Então, assim, não é porque é chá, porque é natural que não faz mal. Sim. Então, tem muita interação, né, de chás com quimioterapia, com bloqueadores hormonais. Então, sempre perguntar para o médico, né? A gente fica com receio aí, a mídia dando essas receitas milagrosas, e até uma simples erva de São João, que é o hipérico, pode trazer uma hepatite medicamentosa. Né? Então, cuidado com essas coisas assim, muito mirabolantes, mágicas, sempre perguntar para o médico, né, que isso pode trazer uma consequência para o tratamento.
Você trouxe eu me atentei, né, a lembrar da gente falar sobre o ageísmo, né, Lucila? E esse é um comportamento intrínseco que a gente já passou da época, da hora da gente mudar. Como profissional de saúde, em todos os momentos sociais e econômicos, a gente vê a necessidade de a gente adequar isso, né? O fato de você não trazer informação, não considerar o idoso ativo sexualmente, economicamente, né? Sim. Você focar produtos para incontinência urinária, mas enquanto eles estão indo para a praia ou entrando nos aplicativos de relacionamento, porque eles têm vida sexual ativa, né? Uhum. Então, como a gente comete, eu digo a sociedade como um Sim. todo, né? Atitudes ageístas, e a gente precisa mudar em todos os aspectos. Nós estamos falando da área da saúde, mas é social isso, Sim. né? Nós estamos falando de uma população brasileira que vai envelhecer. A gente tende aí, num curto espaço de tempo, a ter muito mais idosos do que, entre aspas, jovens. 2030, né? É tá mais isso. perto do que a gente Então, imagina. daqui 5 anos. 5 anos. Então, a gente vai ter uma população ativa, que produz, que consome, que tem vida sexual, e a gente precisa tratar disso, né? A gente precisa tratar disso com seriedade. Sim. E com o dever que nos é cobrado, né? E Patrícia, conta pra gente, assim, do seu ponto de vista, da sua experiência, o que mais tem te ajudado nessa jornada, né? Depois desse descobrimento, estou na menopausa, busquei ajuda, o que está te ajudando a fluir? Tratamentos, medicamentosos ou não? Tem muita coisa que tem me ajudado, né? Eu acho que, eu comentei agora há pouco, que é o autoconhecimento. Então, a primeira coisa é você entender de fato o que você precisa. Você não faz isso sozinho. Então, eu sou a favor de terapia a vida toda. Então, a primeira coisa é terapia, para mim, deveria e fazer parte de qualquer pessoa e faz parte do meu dia a dia. Então, isso me ajuda muito. A outra coisa não é porque a Simone está aqui, mas, né, ela tem me ajudado muito, desde a descoberta ou desde antes, né? Antes de tudo acontecer, eu tenho histórico de câncer de mama na minha família. A Simone falou, olha, daqui a um determinado tempo a gente vai fazer um estudo, uma análise genética para ver o que pode, né, se você tem alguma mutação, e aí tomar algumas medidas de precaução. Então, ter um médico, ter uma pessoa, eu não sei quem, eu falo médico porque é o meu caso, mas ter uma pessoa com conhecimento técnico que saiba te orientar faz toda a diferença. Porque eu, Patrícia, mais um psicólogo, a gente resolve algumas questões de autoconhecimento, mas eu não resolvo, por exemplo, a minha questão de fogacho. Eu não resolvo a minha questão de irritabilidade. Isso não é autoconhecimento, isso é uma questão física, né? Veio por conta de um tratamento e veio por conta da menopausa. Então, quando eu me queixo ou eu trago isso à tona com a minha médica, o que ela me diz? Vamos procurar no psiquiatra. Por quê? Porque isso tem tratamento. Eu não vou prescrever uma medicação para você, mas eu conheço profissionais que fazem isso porque essa é a sua especialidade. Então, ter um parceiro, uma parceira, conhecimento técnico é essencial. Se autoconhecer é extremamente importante e aceitar tratamentos, por exemplo, a acupuntura. Eu tenho um problema com exercício físico, é um mal necessário, eu preciso fazer, eu começo, eu paro, eu começo, eu paro. Eu tenho uma briga de vida inteira com isso, mas eu tenho é uma briga do racional com o emocional. Eu não gosto, mas eu sei da necessidade. Então, eu sou a favor de falar de exercício físico, né? Precisa, mexa-se. Nem que seja em casa, cozinhando, vai lavar louça, esfrega a roupa, faz alguma coisa, mas não fique parada. Nem durante o processo, o tratamento do câncer. Isso é essencial, você se mexer dentro das suas limitações. Além disso, buscar outros tipos de tratamento alternativos. Então, aí eu vou ser repetitiva. Mindfulness, yoga, pilates, tudo que ajuda, a acalmar. Não só o corpo, mas também não só a alma, a mente, mas também o corpo. É importante que a gente esteja plena, acho que essa é a palavra, ou pronta para passar por essa fase. Porque, gente, tudo muda. O corpo muda. Não vai voltar ao que era antes. A pele muda, o cabelo muda. Então,
vem a químio, depois vem a menopausa, são muitas mudanças para uma mulher só num período muito curto. Então, estar plena para receber isso e lidar com isso da melhor forma possível, eu acho que é a grande sacada. Essa questão do exercício físico é importante você trazer e as mulheres entenderem, sobretudo nessa fase, porque muitas vezes quando falamos de atividade física, a pessoa pensa numa atividade vigorosa. Uma academia. Né? Uma academia, um exercício de resistência, ou vou ficar com o corpo atlético, né? Eu falo porque eu lido com uma população extremamente idosa mesmo, acima de 85 anos, muitos 90 a mais. E ele sempre fala, eu não quero ir para academia, eu não vou fazer isso, eu não me adequo nesse ambiente. Mas o que você falou da movimentação, isso é importante. Eu acho que com as facilidades que a gente foi ganhando no dia a dia, o iFood, Uber muito fácil, né? Essas comodidades, a gente fica grande parte do dia sentado. A gente não se movimenta mais, né? Então, pequenas movimentações e exercícios adaptados, porque a gente tem que respeitar essa fase, como você falou, porque tem muito cansaço, né? E o que a gente tem de evidência científica, mesmo que tem, independente de qualquer medicamento, é atividade física acima de 150 minutos. Né? Mas adaptado a você, é o que você consegue, o que você tem condição de pagar, né? A gente tem aí, por exemplo, a caminhada, um exercício super democrático, que a gente consegue executar em qualquer local, às vezes até em casa mesmo. Então, que muitas vezes a gente fica procrastinando e criando bloqueios nós mesmos, né? E a gente tem que orientar o paciente, porque eles não têm uma visão que é uma movimentação, não é um exercício específico, né? O importante é começar, né? Isso, exatamente. E qual a sua percepção, assim, de outras mulheres? Não sei se você conversa com outras sobreviventes aí de câncer de mama. Eu acho assim, eu converso com muita gente. Depois disso tudo, eu não sei o que aconteceu comigo. Quer dizer, não sei, claro que eu sei, mas essa mudança, ela veio, eu passei o olhar muda, né? Que nem você falar, nós mulheres, quero um brinco roxo. Né, homenagem ao seu brinco. Eu quero um brinco roxo. Aí você começa a prestar atenção em todos os brincos roxos. Sim. Então, quando você tem uma situação dessa, você começa a prestar atenção ao seu redor. Eu não posso ver uma mulher de lenço, uma mulher careca, que eu já vou tentar, de alguma forma, né, puxar uma conversa e entender o momento. Eu tenho muita vontade de acolher, porque eu já te respondo. Depois que tudo passa, você olha para trás e fala assim, passa. Né? Quando você está no olho do furacão, você fala, meu Deus do céu, eu não vou sair do outro lado. Mas quando tudo acaba, você fala assim, passou. E eu tô aqui, diferente, acho que até muito melhor, tá? Então isso é importante. O que eu ouço das outras mulheres? As que tratam o câncer de mama, ou trataram, estão tratando, existe ainda o imediatismo, né? A preocupação é o tratamento do câncer. Então elas não estão nem olhando se vai ter menopausa, se amanhã está no climatério, se a questão da fertilidade. Elas não estão olhando. Elas estão focadas no tratamento. Quando chega a menopausa, eu vou te dizer que, independente da condição social e da condição econômica, é muito mais um tabu criado, não sei se pela minha geração para trás, mas não se fala. Então, esta vergonha, esse medo, esse tabu de falar de menopausa, ele é muito presente. Então, eu falo de menopausa com qualquer pessoa, sem o menor problema. Sem trazer o tom de que menopausa é uma desculpa para as coisas. Porque quando a gente é mais nova, mulher tá nervosa, tá na TPM. Não com esse tom pejorativo, mas a menopausa num tom de, no sentido de, você precisa entender o que você está passando e tudo que você está passando pode melhorar. Então, as mulheres, quando eu começo a abordar, eu tenho um exemplo muito recente. Há menos de 3 semanas, eu encontrei uma moradora, eu sou síndica do meu prédio, eu encontrei a moradora na academia, um domingo à noite. Estava descendo, estava lá. E a gente começou a conversar. Não tratou câncer, nada. Uma pessoa dentro do padrão de vida útil, né? De vida. E aí a gente começou a conversar, falou assim, nossa, mas esse calor, menina, eu não aguento esse calor, nossa, tá quente, né? Eu falei assim, quantos você tem? 50, ou 48, aí eu trouxe, ao invés de perguntar onde ela estava, eu falei assim, nossa, eu tenho muito calor, mas esse meu calor é da menopausa, porque eu sinto isso, aí eu começo a trazer à tona os meus sintomas, aí a pessoa olha, eu falei assim, mas você sabe que
tem como a gente resolver isso? Tem como minimizar? Você sabe que isso... E aí, né, eu uso o que eu ouço, porque tem que ter muita responsabilidade na hora a história do chá, né? Não dá para sair falando, toma um chazinho de não sei o quê. Então, assim, por que você tem uma ginecologista? Por que você não conversa com a sua ginecologista? E aí vem o segundo ponto que a Simone também trouxe. Ah, mas ela não dá abertura. E eu também fico meio sem graça de perguntar. Falei, você quer que eu vá com você? Porque vizinha do prédio, eu vou com você, a gente pergunta. Não, eu sou muito cara de pau, né? Nossa, Eu falei, se você quiser também, eu posso procurar a indicação de ginecologista, eu não vou sempre indicar toda vez a Simone, porque eu acho que não é essa a proposta, mas assim, eu posso perguntar para minha médica, ou se você quiser ir nela, ou quem ela conhece, que pode te ajudar com isso. Então, respondendo essas histórias todas, para te responder a seguinte questão, a sua pergunta, eu sinto que ainda existe muito tabu. Quando chega, nós mulheres ainda temos medo de falar sobre isso, ou tabu, ou receio, ou sei lá o quê, né, de qual vai ser a reação. De novo, parece que esse tema é um pecado, é um crime, né? É como se nós tivéssemos uma doença contagiosa e tivéssemos que ficar isoladas. E isso não é verdade. Então, é assim que eu vejo. Obviamente tem várias exceções. Eu digo que mulheres mais, entre aspas, despachadas, as mais independentes, já foram casadas ou não casaram, focaram em carreira. Normalmente as mais independentes, elas são mais abertas para isso. E as casadas, ainda que trabalhem fora, elas têm nada contra o casamento, longe disso, pelo amor de Deus. Mas elas têm essa questão, né, desse tabu. E muito da criação, sem a menor dúvida. Isso é um aspecto social, né, dessa dificuldade, e a gente vê isso em relação a tudo para a mulher, né, já que a gente está no mês da mulher, a gente pode falar isso. A gente sabe o desafio do maternar, de todas essas responsabilidades que carregamos, assim, isso é normal, a gente tem que, é assim mesmo, é de vocês essa responsabilidade, não tem como a gente compartilhar, né, então a gente foi criada a aceitar isso. Né? Isso é uma questão social. Assim também, como muitas vezes, não só no câncer de mama, mas também no ginecológico, muito me incomoda e eu fico muito triste quando a paciente traz isso, né? Eu não falei que a minha vagina estava me incomodando porque eu estava fazendo um tratamento para curar o meu câncer. Né? Essa ambivalência é tão cruel para a paciente, porque ela fala, eu não sinto um espaço para falar, porque eles estão tratando do meu câncer, eu vou ficar curada, é minha vida, e eu vou falar da minha vagina, não é uma coisa importante, porque a gente não adequa como a Simone falou, como se fosse nosso e importante, né? Isso é muito triste, né? Muito triste. E faz parte, assim, é como se falar da vagina ou de qualquer outra, né, parte desse processo seja menor do que tratar o câncer. Mas, na verdade, não adianta nada você curar um câncer e ter uma qualidade de vida péssima. Né? Claro que adianta, você vai ter mais vida, mais tempo de vida, mas precisa ser bom, precisa ser uma vida plena. Né? Não adianta você tratar, esse é o meu ponto de vista, não adianta você tratar e ter uma vida medíocre. Né? Eu entendo que, do ponto de vista do profissional, como você falou, vão ter etapas. Né? Na hora do olho do furacão, ali, quimioterapia, cirurgia, o nosso discurso, até a educação para o paciente vai ser Mas nessa etapa da jornada depois do tratamento, né, que é o que se chama de survivorship, a gente também precisa mudar o nosso discurso. Ficou lá atrás, essa questão de cura já foi, resolvemos. Aí o nosso discurso tem que ser focado a qualidade de vida, controle de sintomas. Então, acho que até como uma crítica a nós, oncologistas, é buscar ativamente, né? Perguntar como está a sua vida sexual. Quer falar sobre isso? Você já dá uma abertura. Sim. Se for uma questão para ela, tá aí, você já deu o sinal verde, né? E trazer ativamente sintomas, ressecamento vaginal, etc. Mas eu acho que a gente também tem que mudar a chavinha. Né? Existe todo um tabu relacionado ao profissional, né? De questionar essas pacientes. Eu me arrisco a dizer, desculpa, que existe o paciente quando tem um câncer, né, ou a paciente quando tem câncer de mama, é como se ela se tornasse intocável para todo mundo, para o médico, para a rede de apoio. Então, começar a olhar para essa mulher como um ser completo. Então, olha, você está tratando o câncer, ok, esse momento, mas a gente precisa acolher o todo. Exatamente o que você está dizendo, mas tirar isso, como é que eu explico? É como se a mulher
fosse intocável por conta do câncer. E as pessoas precisam entender que uma mulher que passa por um tratamento de câncer de mama, ou um tratamento de câncer, eu vou assumir que qualquer, ela é muito mais forte do que a gente possa imaginar. Se ela não era, ela se transforma. Ela adquire de alguma forma essa fortaleza. Ela passa a ser forte. Então, ela está muito mais aberta e pronta para ouvir e para ser questionada e para se descobrir do que uma mulher que não passa por isso. É uma comparação ruim, mas eu acho que esse é um caminho. É lindo então, demais, que os médicos se abram, né? Não é intocável. Toca, pergunta. Porque às vezes a questão social, a criação não permite que ela fale. Tem vergonha. Gente, é uma palavra horrível. Ela tem vergonha de falar da vagina. Ela tem vergonha de falar que ela sente dor quando ela tem uma relação sexual com o parceiro, ou parceiro, sei lá eu quem. Então, estimula esse questionamento. Tem aqui alguém que... Gente, é uma consulta de 1 hora e pouco, não é porque eu sou paciente agora, é porque eu sou paciente há anos. Assim, como é que tá isso? Isso, como é que tá a vida sexual? E não sei o quê, você sente isso? Ela tá instigando, ela tá sempre instigando. E ela entende, e isso é muito importante, o médico precisa entender quando o paciente não quer falar sobre aquilo. Não se sentiu confortável, né? Porque eu ouvi... e eu ouço ainda da Simone, principalmente quando eu estou falando com paciente oncológico, porque eu gosto de fazer isso, é assim, eu nunca vou entender o que vocês passaram. Eu consigo ajudar com questões técnicas, eu consigo ajudar com o acolhimento, mas eu não vou saber como é passar por isso, porque eu nunca passei. Então, só quem passou sabe. Então, o médico que tem, ou a rede de apoio que tem essa percepção, isso tem um valor absurdo para o paciente. Porque, novamente, a palavra é acolhimento, mas não adianta você acolher e dizer assim, não, eu sei o que você está passando, não, é assim mesmo, não, você pode tomar isso que vai passar. Não, não vai, não, é ruim. Sentir um calor, como se um forno estivesse abrindo, né? E todo aquele calor vem no seu rosto e você derrete, não consegue. Nós mulheres não conseguimos passar um rímel, você não consegue passar nada, você não tem. Eu passei o meu primeiro ano com todo o meu apoio, né? Sem maquiagem, com vestidos largos, porque tudo me incomodava. Eu tinha dores crônicas. Até que essa senhora doutora aqui do meu lado falou assim: vamos acabar com isso, né? Você vai falar com esse médico, você vai ligar para ele, marcar uma consulta, você vai falar com esse aqui, e eu vou conversar com eles, e aí você vai... Então, assim, num tom impositivo que me agrada muito, porque, assim, um chacoalhão. Vai fazer isso. Gente, salvou minha vida, eu não tenho mais dor. Eu não tenho dor em hipótese nenhuma. Olha, você está dormindo bem? Eu acordo às 4 da manhã. Tá bom, então vamos falar com o psiquiatra que você está acordando às 4 da manhã, você precisa ter qualidade de sono. Ela acabou de falar isso. Então... claro que nem todos os profissionais serão assim, mas que eles tenham uma consulta ou tratar um paciente não é só uma questão comercial, é uma questão humana, né? A gente está lidando com pessoas e essa forma de lidar com pessoas tem que ser diferente. Eu fui buscar um exemplo de terapeuta, porque minha terapeuta estava parando de atender, ela está focando em autista, e aí eu liguei para ela e falei, não deu certo, porque eu fui consultar alguns terapeutas, inclusive fui pegar a terapeuta do plano, 15 minutos de consulta. Falei, gente, consulta não dá nem para falar, oi, bom dia, tudo bem? Então, de novo, né, eu fui falar com médicos que a forma de abordagem é muito diferente. Sim. Então, não é criticando a classe, mas assim, o dinheiro é importante? Claro que é, para todos nós, mas é o ser humano que está do outro lado. A gente não lida com doenças, a gente cuida de pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso é um desafio, porque eu sempre falo que isso é nosso, né? Eu acho que a gente tem de vida como ser humano, além do propósito de estar fazendo. Mas a partir do momento que você escolhe cuidar de pessoas, você tá no lugar para isso, né? Você cuidar, se propôs a isso, né? Não faz muito sentido. Vamos aproveitar esse gancho e já encaminhando para o fechamento. Simone, eu queria que você fizesse assim um checklist pra gente que nós não podemos deixar de abordar numa consulta de segmento de uma paciente que tratou câncer de mama, que está menopausada. O que a gente não pode deixar de perguntar para ela para garantir esse controle de sintoma? Eu acho que esses sintomas mais frequentes, embora existam outros, mas são mais relevantes do ponto de vista em qualidade de vida, do meu ponto de vista, que são os fogachos, né? A questão da atrofia vaginal e das queixas geniturinárias e sono,
né? A gente também tem que lembrar, mas aí a parte mais técnica, de fazer os exames de segmento do câncer que a paciente teve, né? Eu manejo só câncer de mama, então a gente tem que, de acordo ali com o tipo de tumor, estágio do tumor, a gente tem que lembrar, a gente tem que fazer, é uma coisa, tem que ser realmente do todo, do ser, né? E não do tumor, então daquela pessoa que teve o tumor. Então você tem que lembrar que ela tem que cuidar desses sintomas da fase que ela tá, seja porque entrou mesmo, porque o tratamento levou a isso. Não esquecer que ela teve uma doença, ela precisa fazer os exames de segmento. A gente tem que lembrar da questão da saúde cardiovascular, né? A gente fala muito do câncer de mama, outubro rosa, não sei o que lá, o câncer que mais mata a mulher no mundo inteiro, mas o que mais mata a mulher é doença cardiovascular, e às vezes a gente vê as pacientes esquecidas dessa parte da saúde cardíaca, e quando entra, né, no climatério, a doença cardiovascular, ela explode, porque a gente deixa de ter a proteção do estrogênio, né? Junto com todo esse contexto do climatério, que às vezes deixa a paciente menos ativa para fazer uma atividade física, né? Lembrar um pouco da saúde mental, que também acaba trazendo uma piora daquelas pacientes que já tiveram uma tendência para depressão ou já têm depressão. Então, isso às vezes passa numa consulta. Saúde óssea, né? Que vocês que cuidam dos vovozinhos, das vovozinhas sabem bem. Então, a gente tem que olhar, alguns tratamentos afetam saúde óssea, e a osteoporose é uma epidemia silenciosa. Então, você mantém o paciente vivo, cura do câncer, ele vai se quebrar, né? Porque esqueceram de olhar para a massa óssea dele e fazer todas as coisas possíveis para prevenir, né? E o estilo de vida, né? Que agora está virando até uma especialidade, mas que isso é uma coisa que é falado há séculos, né? Que é aquele combo para não se tornar repetitivo, né? De alimentação equilibrada, evitar alimento industrializado, atividade física, que, como a Patrícia falou, não precisa ser academia, mas aquelas atividades que você faz em casa. Se você consegue subir um lance de escada, suba um lance de escada, não pega elevador, né? Procurar fazer mais atividade também ao ar livre. Que mais? O manejo do sono, que eu falei, e manejo do estresse, né? Que hoje a gente está no mundo do estresse, né? E com essas facilidades de online, de Instagram, de podcast, de aplicativos, a gente pode fazer um aplicativo, seguir alguém sem custo nenhum, sobre fazer um relaxamento. Então, tem lá meditação para dormir melhor, meditação para acalmar, meditação para ansiedade. E funciona, porque eu já usei em mim mesma, né? Porque a gente tem a lidar com as nossas questões pessoais, profissionais. Então, olhar o ser humano como um todo, e especificamente essa sobrevivente do câncer de mama tem mais alguns pontinhos do checklist que a gente precisa fazer. Não é um checklist pequeno. Eu falo para as pacientes, não vamos resolver sua vida em uma consulta. Então, vamos atender às necessidades ocultas que a gente descobriu agora, mais emergenciais. E depois a gente vai dando um jeitinho, senão a paciente assusta e nem volta mais, né? Se a gente der muita coisa para fazer. Bom, ficou claro a importância com seu depoimento maravilhoso. Patrícia, obrigada. A Simone trouxe muito conhecimento pra gente em cima da sua experiência. Em cima de tudo que a gente conversou, a importância do cuidado integral para essa mulher nessa jornada do climatério e também do câncer de mama. E em cima disso, vocês tiveram uma ideia linda, que é um projeto de um livro, Reflorescer, Transformando Pausas. E eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente desse projeto. A Patrícia, como vocês perceberam, né, ela é paciente e amiga, né? Eu tenho esse problema com as pacientes, né? E eu tenho esse problema com os médicos, né? E a gente conversando e eu percebendo queixas dela comuns a outras pacientes, estava querendo abordar de alguma maneira essas queixas que não são atendidas, né? Que tem um termo que fala unmet needs, né? Muitas dessas queixas relacionadas ao climatério e esse tabu, e outras queixas que também, às vezes, até porque tá naquela tsunami do tratamento, e depois aquela fase muito intensa, a paciente fica, às vezes, até cansada de tanto médico, né? E fica perdida, para não dizer uma sensação de abandono. Então, o que fazer, né? Se fala agora em plano de cuidado, survivorship, mas não é uma coisa que a gente vê acontecendo ainda prática, no nosso meio, né? Então, você pode, às vezes, grandes centros de oncologia já tem, né? Mas até como funcionam não é ainda o que eu acho que é o adequado para a sobrevivente, né? Da minha modéstia
modesta impressão. E a Patrícia também disse, nossa, que legal e tal, não sei o que lá. Eu acho que isso tem que ser divulgado, as mulheres também têm que saber isso. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí ela tem um amigo, aí você pode continuar daí. Eu tenho um amigo que escreveu um livro e numa conversa com ele, eu falei assim, nossa, eu adoraria escrever um livro. 50 anos, agora 54, 50 anos, foi ano passado, eu queria, nossa, pensar nisso. E tem um tema que vem à tona, porque a gente uniu o útil ao agradável, né? Eu vontade de falar, mas eu não tenho conhecimento técnico, e eu tenho uma pessoa que tem todo o conhecimento técnico, pode falar, conhece pessoas, e aí ele me disse, eu falei, eu tenho a faca e o queijo na mão, como é que a gente faz isso? Eu preciso ver se ela aceita. Mas ele falou, e ele me deu os caminhos de como é que se publica um livro. E aí a gente foi procurar editoras, foi um processo no segundo semestre do ano passado, longo, a gente testou algumas opções, e aí nós decidimos escrever um livro para mulheres e para sua rede de apoio na menopausa e sobrevivente do câncer de mama, porque existem os dois temas, mas nós queríamos, até a Simone trouxe agora, grandes centros oncológicos, tem muita gente que tem, muitos profissionais que têm essa ideia do survivorship, mas nós queríamos alguma coisa acessível, né? Que você não precisa sair daqui, correr, vai no médico, alguma coisa que fosse muito ética, que tivesse um conhecimento fundamentado e que fosse acessível. E aí, assim, por que não livro? Quando eu trouxe, falou, olha, tem essa sugestão, o que você acha? Mas, assim, não demorou 5 minutos para a gente começar a fazer o plano do livro, né? Legal, quantos capítulos? A gente vai falar sobre o quê? E qual vai ser o nome? Então, nós estamos muito felizes com esse livro. A gente, realmente, a nossa missão, nosso objetivo com nossa missão é levar conhecimento, principalmente com termos que sejam acessíveis a todos, né? Então obviamente o livro vai ter um ou outro termo que é necessário, mas a gente quer explicar o que é menopausa, a gente quer explicar o fogacho, esse calor que quando você abre o forno vem, né? Então, que seja uma linguagem, obviamente, realizada ou escrita por profissionais, mas que seja acessível a todos, que todo mundo possa entender. E principalmente a missão é fazer com que essas mulheres, de uma maneira bastante simples, comecem a se educar e a falar sobre isso. É muita pretensão nossa, mas a gente é boa de definir metas, né? A gente define metas bastante ousadas, então a nossa meta é ousada. A gente quer atingir o maior número de mulheres possível, rede de apoio dessas mulheres e trazer esse conhecimento, porque ele faz toda a diferença. A gente agradece, lindo, né, a oportunidade que vocês estão tendo, acho que vai ajudar muitas mulheres, a gente fica feliz também em fazer parte indiretamente desse projeto. Mais uma vez, muito obrigado, Patrícia, pelo seu relato, né? Compartilhar com a gente sua experiência, Simone, mais uma vez, muito obrigada. Onde a gente pode encontrar vocês nas redes, vocês podem? Claro, eu estou no Instagram, no Patrícia_H_Teixeira, Instagram e Facebook, e eu estou no LinkedIn, Patrícia H. Teixeira. Eu estou como doutora Simone Elias, DRA Simone Elias. No Instagram. Mais uma vez, obrigada a vocês que nos acompanharam. Não deixe de seguir a Oncoxeriatria Brasil nas principais redes. Até o próximo episódio.